como tu tem colocado a palavra no seu coração, dai sabedoria e unção, Senhor, para ele colocar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, transmitir a cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aumenta para mim, por gentileza. Meus queridos, abra a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Pode colocar um pouco mais de retorno, aumentar um pouco, eu fico um pouco distante. Eu não falo muito alto. Atos, capítulo de número 13. Estaremos lendo do versículo 1 ao 3. Depois nós vamos no capítulo número 14. Aí, eu vou estar pedindo aos irmãos o máximo de atenção à palavra, à leitura, à explanação da mesma. E com certeza Deus quer continuar falando aos nossos corações. Então, se você tiver que beber uma água, até aproveite de uma vez, tiver que ir no banheiro, para depois todos vocês ficarem atentos ao que o Senhor quer falar conosco através da palavra. Amém? Amém. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e o Petraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Atos 14, estaremos lendo no versículo 1 ao 3 também, primeiro. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígio. Agora nós vamos ler do versículo 19 ao 21 do mesmo capítulo. Capítulo 14, versículo 19 ao 21, que diz assim: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-o para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado a palavra naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Podem se assentar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos, e vocês respondam com sinceridade. Quem deseja, quem tem vontade de ser usados por Deus, faz assim. Quem já tem experiência de Deus já está usando, faz assim. É da vontade do Senhor usar as nossas vidas. É da vontade de Deus instrumentalizar cada um de nós para a honra e glória do nome dele. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre pessoas que são usadas por Deus, ou pessoas que Deus usa. Nós vamos estar embasados na vida de Saulo e Barnabé.
E de acordo com Atos 13, eles congregavam na igreja de Antioquia. A igreja local que eles congregavam era uma base missionária, era a igreja de Antioquia. Então nós vamos pegar como base, o que eu vou falar vai estar baseado na vida desses dois homens. Obviamente existe outras atitudes das pessoas que vai fazer com que Deus venha usá-las, mas nós vamos nos ater apenas ao comportamento desses dois homens. E a vida deles aqui, ela revela para nós quais são os tipos, qual é o tipo de cristão que Deus vai usar, que Deus vai instrumentalizar, cada um na área que Ele chamou. Então é muito sério que nós vamos refletir. Eu estava nesta manhã orando aqui, e vou deixar bem claro, eu estudei o mês todinho, eu cheguei até a falar aqui para eu poder dar continuidade à genealogia de Cristo. Só que hoje pela manhã Deus falou, você vai pregar nesse texto. Quem foi comigo lá em Água Boa ontem deve ter percebido que eu li nesse texto, mas vocês vão ver que é o mesmo texto, mas uma abordagem diferente, porque Deus falou comigo hoje, fale isso à noite. Então eu vou falar. Nós vamos ver então como deve ser a pessoa que Deus usa. Então, em primeiro lugar, preste atenção. Algumas coisas que eu vou falar vai deixar alguém meio que incomodado, meio desconfortável, mas é necessário, porque se eu e você quisermos ser usados por Deus com base no texto, a primeira coisa que nós vamos precisar adotar para a nossa vida se chama comprometimento. Comprometimento com o quê? Com a igreja local que você congrega. A primeira verdade que eu destaco aqui é que a pessoa que Deus usa é comprometida com a igreja local. Ela tem uma preocupação com a agenda da igreja local. Vocês viram lendo em Atos 13 que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e entre eles o texto faz menção de Barnabé e Saulo. Estes dois homens, eles eram comprometidos com a agenda da igreja local. O texto chega até a dizer, classificá-los entre os profetas e mestres, quem ensina a palavra e quem prega a palavra. Significa que nos cultos desta igreja, eles tinham agenda. Eles levantavam para ensinar, mas muito provavelmente também se assentava, até porque Paulo, ou Saulo, ainda não era líder. Tanto é que o texto coloca Barnabé na frente. Barnabé tinha mais influência do que ele, mas ele estava ali comprometido com a liderança da igreja de Antioquia. Pastor, mas como é que o senhor pode provar? Ora, o texto mostra para nós. O texto é claro em dizer, primeiro, que eles figuram entre os profetas e mestres. Significa que eles ensinavam, que eles ministravam, eles deixavam ser usados por Deus. O texto é claro em dizer. Segundo, a Bíblia revela que eles
serviam o Senhor. Diz que eles estavam servindo e jejuando. Aí o Espírito Santo falou: então eles serviam a Deus naquela igreja local. O texto também deixa claro que eles oravam e jejuavam, eram homens de oração e jejum. E também eles eram homens sensíveis à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo expressou assim: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E nós não vemos nenhum questionamento, nem de Barnabé e nem de Saulo. Implica em dizer que eles eram sensíveis à voz do Santo Espírito de Deus. Então eles tinham uma vida ativa na igreja local. Provavelmente esses homens, se eles pretendiam visitar outra igreja, provavelmente não saíam sem autorização do líder deles. Provavelmente eles eram tão compromissados, irmãos, tão alicerçados, enraizados com a igreja local, e eu vou provar para vocês que isso fez com que Deus nos usasse. Havia respeito da parte deles para a liderança. Senão o Espírito Santo não teria dito da forma que disse através de Lucas, que havia homens de Deus nessa igreja. Então a lição que Deus ensina para mim, para você e para nós, é que se nós quisermos ser usados por Deus, nós precisamos ser membros de uma igreja, congregar regularmente. Nós precisamos ter uma atividade na igreja. Não podemos ser crentes domingueiros, que só aparecem em dias de domingo. Pode até ser, mas dificilmente será instrumento nas mãos do Senhor. Você pode até aparecer só em culto de ceia, mas não terá também experiência de ser usados por Deus para abençoar a outros. É necessário dar os primeiros passos nessa experiência na igreja que você congrega. Congregue regularmente. Estamos vivendo em dias que até aos domingos muitos têm faltado. Lamentavelmente, chega algum dia comemorativo, como o Dia das Mães. Provavelmente, se hoje não fosse ceia no nosso campo, provavelmente as nossas igrejas estariam vazias, porque hoje é Dia das Mães. E não é depreciando as mães, porque mães são bênçãos, mas nada melhor do que reunir com elas num dia como esse, para adorar e glorificar o Senhor. Dia de semana nem precisa fazer mais culto. Só fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o dirigente, um sonoplasta, porteiro, e vamos parando por aí. Mas esses homens não. Esses homens reuniam com regularidade. Eles gostavam de estudo, eles gostavam de louvar o Senhor, eles gostavam de orar, eles gostavam de jejuar. É por isso que eles tinham forças para congregar. Estamos numa campanha de oração há quase 3 meses, aos domingos, 8 da manhã.
Irmãos, é triste, é caótico, dá vontade de chorar. Todos os domingos nós temos aqui cerca de 5 pessoas, 4 pessoas, começa a chegar mais pessoas quase no horário da oração. Ah, mas eu vou falar. Eu cheguei aqui hoje pela manhã e eu sei que pela idade dela, pela experiência que ela tem, ela não vai levar isso para a glória dela. Quando eu abri essa porta, a irmã Cília estava aqui estendida no chão. E eu parei na porta porque eu vi a oração dela. Ela meio que chorando e sendo renovada, fala: Jesus, abençoa os obreiros dessa casa. Jesus, os meus irmãos do Rio Grande do Sul, ajuda eles. Jesus, os nossos adolescentes, eles estão estendidos aqui. Mas são poucas pessoas que se dispõem. Quase nenhum obreiro na oração. Quase nenhuma diaconisa na oração. Quase nenhum líder de ministério na oração. Quem ora é porque depende de Deus. Oração fala de dependência de Deus. Jejum fala de fome de Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. Cadê você, homem e mulher, para se colocar de joelho diante do Senhor? Todos os nossos cultos, a igreja abre pelo menos 30 minutos antes, um período para a igreja orar. A maioria não vem orar. É difícil, mas eu vou falar. Alguns chegam, além de não orar, atrapalha quem está orando, conversando. Mas esses homens aqui não. Por isso eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo, porque eles eram homens de oração e de jejum. Deus quer levantar uma igreja que ore, que jejue para ouvir a sua voz. Vai em segundo lugar, pessoas que Deus usa é comprometida com a obra fora dos limites da igreja. Ela se preocupa com a agenda dos trabalhos aqui dentro, mas também ela se preocupa com os trabalhos externos. Depois você pode olhar Atos 13, o versículo 4, o texto vai dizer assim, ó: e pondo as mãos sobre Barnabé e Saulo, os despediram. E lá em Atos 14, após o versículo 4, você vai ver que a igreja orou sobre ele, os dois, e eles foram para a área externa, saíram dos limites das 4 paredes. Sabe por quê? Porque eles tiveram essa oportunidade. Porque Deus os levantou e fez agenda para eles fora da igreja de Antioquia. Quem fez a agenda para Paulo e Barnabé foi o Espírito Santo. Falou: levanta esses homens para mim, para a obra que eu tenho. Significa que a agenda não foi pedida por eles. Significa que esta agenda, nenhum desses dois chegaram no pastor e disse: pastor, tem muito tempo que eu não ganho a oportunidade lá fora. É só aqui dentro para fazer a abertura de um culto, fazer uma leitura de ceia. O senhor podia indicar meu nome lá fora, para ver se o meu ministério expande. Eles não fizeram isso. Sabe por quê? O Espírito Santo está de olho, irmãos.
em cada membro de uma igreja local que se prontifica, que diz assim: eis-me aqui, pode contar comigo. Tem oração, pastor? Tem. Pode contar comigo para mim ser o dirigente da oração. Tem oração 8 horas da manhã? Tem. Todo domingo é o senhor basicamente que está na responsabilidade de dirigir, não é? O senhor não quer descansar? Deixa eu também. Pastor, vai ter evangelismo que dia? Eu quero estar entre aqueles que vão evangelizar. O Espírito Santo está de olho nessas pessoas. Olha para mim, que tem comprometimento com a igreja. Essas pessoas, escute, Deus vai bradar o nome delas lá fora. É o Espírito Santo que vai fazer a agenda lá fora. Agora tem muitos que não querem fazer aqui, mas querem fazer lá fora. No dia que tem culto aqui é uma dificuldade para vir, mas quando tem congresso lá fora, quer juntar todo mundo para ir. Não é assim que funciona, não. O Espírito Santo está de olho no irmão, na irmã que tem compromisso com a igreja local. E se você tem, fique tranquilo. Aliás, você até levanta suas mãos assim, adore a Deus. Sabe por quê? Vai chegar a hora em que o Senhor vai fazer o seu nome bradar lá fora. Like Anagasunderamachai. Le plai sou ne managasunderamachai. Aleluia. Oh, aleluia. Cadê você, homem? Cadê você, serva de Deus? Que vai procurar olhar na igreja que você congrega as áreas necessitadas. E se o teu chamado encaixa ali, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. E fazer com maestria. Não é de qualquer maneira. É dando o seu melhor. É com dedicação, é com zelo. Agora o Espírito Santo começa a fazer a agenda para esses dois homens. Por quê? Porque primeiro você serve em Jerusalém. Primeiro você presta serviço na casa onde você congrega. Primeiro você adquire experiência na igreja local. Depois Deus abre novos horizontes para você. Eu me lembro de eu me dedicando lá em Minas Gerais, trabalhando a noite toda, largando pela manhã, indo embora de bicicleta, tomando banho rápido, indo abrir a igreja como superintendente da escola dominical. Eu lembro eu de 0 hora, tendo que trabalhar às 22 horas, dormir durante o dia, levantava às 18 horas, arrumar, pegar minhas filhas, ia para a igreja. Tinha vez que o culto atrasava, eu saía no meio do culto, no final chegava em casa só, jantava e ia para o trabalho. Mas eu cansei de escutar Deus falando assim comigo: eu vou te levar em vários lugares. Eu vou te tirar daqui. Cansei de escutar Deus falando comigo assim: você vai pregar em vários lugares. Aonde eu te colocar, você vai anunciar a minha palavra. Eu cheguei aqui, não foi preciso de eu falar com o pastor Enzo: oh, me dá uma oportunidade. Foi instantâneo, sabe por quê? Eu sempre me dediquei no local que Deus me colocou. Aleluia. Glória a Deus.
E Deus está de olho nessas pessoas. Se você quiser que o seu ministério expanda, se dedique na casa onde você congrega. E agora esses homens começam a atender agendas missionárias. E quando chega em Atos 14, a Bíblia diz que eles entraram numa sinagoga em Icônio. E ali eles começaram a anunciar a palavra de Deus, com o mesmo gosto, com a mesma ousadia de quando eles estavam no templo em Antioquia. Para eles não tinha diferença se era para um público assim, ou se era para 2, 3 pessoas na rua, se era na igreja de Antioquia, que provavelmente era grande, ou se era numa sinagoga com poucas pessoas. Eles queriam falar de Jesus. Agora veja bem, o texto diz, no versículo 2 de Atos 14, que pelas mãos deles, o Senhor operou milagres. Pelas mãos desses homens, Deus fez milagres. Agora, por que fez? Eu fiz questão de analisar o texto. Eu fiz questão de dar uma lida no texto. E vocês vão perceber que o próprio texto vai dizer no versículo 3 assim, olha: detiveram-se, pois muito tempo. Quando eles estavam num ambiente fora da igreja de Antioquia, lá em Icônio, numa sinagoga, o escritor diz que Saulo e Barnabé detiveram muito tempo fazendo a obra de Deus. Então, a primeira característica deles é que eles não tinham pressa de parar de fazer a obra de Deus. Quando eles começavam a fazer, enquanto não terminava, eles não paravam. Não importava se o culto demorasse meia hora, 1 hora e meia. Não importava se a oração estendia um pouco mais. Não importava se os músicos fossem tomados do Espírito Santo e desse 9 horas eles continuassem louvando. Eles estavam ali. O texto diz que eles se deteram diante da obra do Senhor. Sabe por quê? Hoje, quase que Deus não tem condição de usar ninguém. É porque nós somos muito imediatistas. Nós somos muito instantâneos. Se é um evangelista, nós já começamos a perguntar que hora que vai acabar. Se é uma vigília, nem for, já começa a perguntar, mas que hora termina a vigília? Se é uma oração, tá, é propósito de oração, mas quando vai terminar? Pelo menos começa a abençoar. Pelo menos vai. Não se preocupa quando vai terminar. Esses homens, eles se detinham, eles tinham prazer em fazer a obra de Deus. Se você tem vontade, se você também tem vontade de se deter, levante as suas mãos e fale assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto. Mas além disso, o texto diz que eles, preste atenção, eles entregavam a mensagem correta da forma correta. Porque o texto segue dizendo que eles falavam ousadamente do Senhor Jesus. Primeiro, que eles tinham ousadia. E segundo, que eles falavam de Cristo. Significa que as reuniões que eles participavam não eram para discutir problemas secundários. Não era para falar um do outro. Não era como acontece hoje em muitas das nossas reuniões das irmãs, que uma começa a falar da outra, reclamar de A, reclamar de B, ou reuniões de obreiros, que em vez de nós olharmos para o Senhor, em vez de nós sermos tolerantes,
Em vez de nós perdoarmos e ajudar, a gente começa, fulano de tal para mim me dá. Eu não quero nem saber de me aproximar. Esses homens aqui não, quando eles reuniram, eles falaram de Jesus, eles adoravam a Jesus, eles glorificavam a Jesus, por isso eles eram bênção. Agora não. Muitas das nossas reuniões é semelhante às reuniões da igreja de Corinto, que Paulo chegou a dizer: eu não vos louvo, porque vocês estão reunindo para pior. A proposta de Deus é que cada um de nós venhamos sair daqui muito melhores do que nós entramos, com mais vigor, com mais comunhão com Ele, com mais comunhão com o irmão, com mais desejo de fazer a sua obra, com mais desejo de evangelizar. A proposta do Senhor é esta. Mas o texto também diz que eles faziam a obra de Deus, sabe de que forma? Na dependência do favor divino e não méritos humanos. Que diz que eles pregavam a palavra da graça. Graça fala de favor que não se merece. Provavelmente nós sabemos que Paulo, ele tinha um hábito de mostrar as suas fraquezas. Ele dizia: eu sou o maior dos pecadores. E o texto não diz assim: eu fui. Ele diz: eu sou. Paulo chegou a dizer aos Coríntios: eu tenho uma preocupação muito grande. Sabe qual é? É de eu fazer com que muitos de vocês cheguem a Cristo e eu seja reprovado. Era um homem mega vigilante. Era um homem que se preocupava, se policiava. Era um homem que examinava a própria vida. Tanto é que ele pediu para a igreja examinar a si mesmo. Ele não examinava a vida alheia, ele examinava ele mesmo, porque ele sabia que ele não tinha méritos, mas o mérito vem de Deus. Ei, se Deus está te levantando para pregar, se Deus está te levantando para louvar, para que você seja eficiente na obra dele, deixa de bobeira. O mérito é do Senhor, a virtude é do Senhor, a capacitação é do Senhor. Se ele tirar a capacitação, você não é nada, eu não sou nada. O ânimo que você tem vem do céu, a força vem do céu. Então faça-me o favor de adorar e glorificar o Senhor. Porque tem gente que acha que ele é o bambambam, acha que é o bom da boca, acha que é porque é. Na verdade, quem é o Senhor Jesus, quem faz é Ele, quem chama é Ele, quem levanta é Ele, quem capacita é Ele. Então, se você quiser ser usado por Deus, vai ter que trabalhar na obra do Senhor, também fora da igreja aqui, irmão. Nós temos trabalho de missões, nós temos evangelismo para cruzar, várias visitas para fazer. Quantos irmãos congregaram aqui com nós e hoje já não vem aqui mais? Escute a pergunta que eu vou fazer, e eu fico à vontade porque eu visito essas pessoas. Por acaso você já visitou esse irmão mesmo que você está lembrando agora? Já ligou? Já conversou com ele? Talvez você está gemendo para ter uma oportunidade aqui, quando tem uma multidão de oportunidade lá fora. As maiores experiências que eu já tive foram nos trabalhos externos. E olha que eu já tive dentro do tempo, mas a maioria foi lá fora. Lá fora, por graça e bondade de Deus. Me lembro um dia que eu estava na Bahia e o missionário falou: é você que vai orar pelos enfermos. Eu falei: ok.
E comecei a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Chegamos numa vila, tinha um homem desse tamanhozinho. E este homem era tomado por um demônio que, irmãos, a gente via um caroço rodando o corpo dele assim, passando. E ele ia suicidar durante a noite, Deus não permitiu. E a gente visitando ele, para conversar com ele, tinha que abaixar aquele pequenininho. Aí o missionário falou assim: Antônio, ora por ele. Eu falei: ô Jesus, tem misericórdia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estendi as mãos, falei: Senhor, repreenda esta enfermidade. Senhor, repreenda este demônio. Ou melhor, primeiro eu não falei demônio, eu falei: repreenda esta enfermidade. Repreenda, Senhor, cura este homem. Ô irmão, o Espírito Santo falou: deixa meu filho, você está orando errado. Impõe as mãos e expulsa este espírito de enfermidade, esse demônio, em nome de Jesus. Irmãos, eu coloquei as mãos e falei: demônio, sai em nome de Jesus. Eu senti aquele caroço levantando entre o couro e o cano dele, passando por baixo das minhas mãos e desapareceu. Chegando na outra casa, a mulher estava de cadeira de roda, ela não andava. Eu estou falando para vocês que as maiores experiências que eu já tive é lá de ouvir o Espírito Santo me ensinando. E ela estava lá de cadeira de roda, a perna inflamada, e ela não andava. O missionário falou: ora, Antônio. E eu comecei a orar da mesma forma: Senhor, cura ela. Senhor, levanta ela dessa cadeira. Filho, você está orando errado. Acredita quem quiser. Ele falou: ora para que eu possa anestesiar a perna dela, sair inflamada, para que eu possa curar. E eu estendi as mãos, não coloquei as mãos na perna dela, estendi as mãos na cabeça e falei: Senhor, anestesia a perna dela agora em nome de Jesus, tira toda a inflamação, e como prova de que o Senhor está agindo, levanta ela agora. Falei amém. Quando eu falei amém, ela olhou para a perna, fez assim novamente, levantou, começou a bater e saiu correndo para a glória de Deus. Sabe por quê? As maiores experiências que Deus tem para você, para mim, está lá fora, mas você só quer cantar aqui, só quer pregar aqui, só quer lecionar aqui. Ei, Managaçu derabachai, leplaçou. Deus está levantando homens e mulheres dispostos a servir aqui, mas também lá fora. E que bom que o Espírito Santo me lembrou aqui agora. Sábado é dia de servirmos lá fora. Sábado não tem culto aqui. Assim como esses irmãos, eles atuavam fora dos limites da igreja de Antioquia, nós também devemos. Espero que esta palavra encoraje você ou vocês a estarem na sede para juntos nós louvarmos ao Senhor para a glória dele. Mas deixa eu ir mais rápido, que eu preciso terminar. Que a terceira característica, se eu e você quiser ser usado por Deus, é que nós devemos ser constantes. A pessoa que Deus usa, ela é constante, ela é contínua. Sabe por que eu falo assim? Quando Paulo e Barnabé, Saulo deu uma ordem, aquele homem foi curado, as pessoas que estavam ali queriam prestar um culto a ele, dizendo que eles eram deuses.
eles foram perseguidos em Listra, e eles foram perseguidos em Antioquia, e eles saíram fugindo de Antioquia. Só que as pessoas que estavam perseguindo em Antioquia também vieram para Listra, e chamaram aquelas pessoas que estavam amando Saulo e Barnabé e falaram: olha, esses homens aí não estão com nada não, são perturbadores, passaram lá em Antioquia e fez um fervo lá, sabe? Na verdade, vocês não deveriam estar honrando eles. Aí essas pessoas que na mesma hora que estavam endeusando eles, começaram a pegar pedras e mais pedras, para apedrejar o apóstolo Paulo. Uma hora aplaudia eles, uma hora queria prestar cultos para Paulo e Barnabé, outra hora já pegaram pedras para machucá-lo. Isso fala de inconstância. Aí sabe o que eu quero dizer? É difícil Deus usar pessoas inconstantes. Tem crentes que tem semana que, se deixar, ele quer até pastorear no lugar da gente. É uma bênção. Oxe, ele quer pastorear, ele quer dirigir o culto, ele quer orar pelos enfermos. Se deixar, igual a máquina, faz tudo, ele quer fazer tudo. Quando chega na outra semana, se prostra, nem nos cultos querem vir. No domingo levanta as mãos e adora o Senhor. Eu falei: eita bênção, que fervor, que bênção, fala língua estranha. Mas quando chega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é um desânimo, não consegue orar, não consegue congregar, não consegue evangelizar ninguém, é uma inconstância danada. Deus não usa pessoas inconstantes. Você vai ser preciso ser constante. A sua vida com Deus tem que ser constante, tem que ser linear. Ela não pode ter curvas assim, ela precisa ser linear, reta, e Deus vai usar a sua vida. Mas não, tem gente que é muito inconstante. É igual a maré, né? Está no mar, uma hora ela está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Mas Deus quer levantar uma geração de crentes como esses dois homens, mesmo apedrejados, mesmo insultados, eles não arredavam o pé, eles continuavam: Jesus é bom, glória ao nome do Cordeiro de Deus. Mesmo que vocês não gostem, ele dizia assim: eu vou pregar que Jesus salva, Jesus liberta. Jesus hoje era advogado, mas um dia ele será juiz. Esses homens nada paravam, esses homens. Demônios não paravam esses homens. Canseira não parava esses homens. Problemas não paravam esses homens. Dificuldade não parava esses homens. Palavras malditas de irmãos também não, porque Paulo falou que ele lidou com falsos irmãos. Esses homens, eles eram inabaláveis na presença do Senhor. Tem condição sim de eu permanecer constante, estando enfermo, estando sem dinheiro, estando sendo perseguido, estando com os filhos afastados. Há condição sim de nós sermos constantes. Até porque, se não tivesse, Paulo não teria dito: sede meus imitadores, como eu sou de constância. Constância. Por isso ele escreveu assim aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Isso que foi feito aqui para a nossa irmã, se for no Senhor, tem recompensa. Essa mesa que foi preparada aqui pelas irmãs e pelos obreiros, pelo irmão, se foi para o Senhor, tem recompensa. Os nossos irmãos que tocaram aqui nessa noite, se foi para a glória de Deus, levante as mãos que tem recompensa.
O som da praça tão louco que está ali. Se ele está ali para a glória de Deus, tem recompensa de Deus. O porteiro que está ali atrás em pé, todo sentado ali em pé, é para a glória de Deus, tem recompensa para você. Deus não fica devendo nada a ninguém. Portanto, sejam abundantes, constantes na obra do Senhor. Mas eu preciso ir para o último ponto. Em quarto lugar, pessoa que Deus usa não é dominada pelo medo, irmãos. O medo atrapalha, irmãos. O medo atrapalha. Mas aonde o Senhor tirou isso? Eu vou explicar. Eles foram apedrejados em Listra. Os irmãos oraram por Paulo, que foi dado como meio morto. E ele se levantou e entrou em Derbe. Aí o texto vai dizer que após ele pregar em Derbe, ele voltou para Listra e Icônio, as cidades onde ele havia sido perseguido. Ele voltou por quê? Porque a vida dele não era dominada pelo medo. O medo atrapalha. Tem pessoas que Deus nunca vai usar em curas, porque ele tem medo de impor as mãos e não acontecer nada. Tem pessoas que têm chamado para pregar, chamado para louvar, e provavelmente não vão se colocar de pé, porque tem medo do início, acha difícil, não acredita. Escute, não tenha medo. Não tenha medo. Se o Senhor chamou, Ele garante. Porque eles voltaram? Porque não tinha medo, e a obra havia ficado inacabada, porque eles saíram fugidos. Então ele voltou lá para terminar a obra. Escute, não deixe a obra que Deus lhe deu pela metade, não senhor, não senhora. Você precisa concluir toda a obra. É necessário chegar um dia, nós fazemos como o apóstolo Paulo, que está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, dizemos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fique em pé. Vamos agradecer o Senhor, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, que eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Se a palavra falou no teu coração e você quer ser usado por Deus, eu vou rogar ao Senhor para que Ele ajude você a ter essas atitudes, para que você ocupe o seu lugar na igreja local, fazendo a obra de Deus. Faça com afinco, faça com dedicação. Pode ter certeza, Deus está de olho. Pode ter certeza que aonde precisar de uma pessoa com a mensagem que você tem, com as suas características, o teu nome será mencionado para a glória de Deus. Pode ter certeza. E quando chegar até o seu pastor, ele vai falar: deixa aí esse irmão uma bênção. Eu até indico, porque ele dá fruto na igreja local. Agora tem gente que não quer saber fazer nada na igreja local e quer pedir para ela para fora. É difícil. Então, se você quer ser, coloca as mãos no teu coração, que eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estão teus filhos que ouviu a tua palavra. E eu sei, Pai, que o Senhor quer nos usar para a tua glória. Eu sei que o Senhor quer nos usar aqui no templo, que o Senhor quer nos usar nos limites, fora das quatro paredes. Eu sei, Pai, que o medo nos atrapalha, mas eu preciso lhe pedir, Pai, que o Senhor venha arrancar, encorajar pessoas, para que a vida não seja dominada, porque medo nós temos, mas o medo não pode dominar as nossas vidas. Ó Deus, eu quero profetizar aqui nessa noite, pessoas sendo levantadas para a tua glória, pessoas que o Senhor irá usar para o teu louvor com autoridade, pessoas que vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Ó querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo: receba a autoridade de Deus, receba a ousadia de Deus, receba
receba mais de Deus e seja uma bênção para a glória do teu nome. Agora, Deus, eu peço ao Senhor que arranque a enfermidade que está assolando vidas nesta noite. Eu peço ao Senhor que toque na minha esposa neste momento. Arranque, Senhor, se for inflamação, que o Senhor venha anestesiar e arrancar, Senhor, toda a dor da coluna, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ela possa sentir o refrigério do Senhor de forma instantânea, Senhor. Eu sei que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo que usou as mãos de Barnabé e Saulo, o Senhor é o mesmo que me orientou ali na Bahia. Então, Deus, glorifica o teu nome e ministra a cura nesta noite, em nome de Jesus. Receba a cura da parte de Deus agora, em nome de Jesus. E se você acredita como eu, levante as suas mãos assim e dê uma salva de palmas bem forte, glorifique, exalte, diga assim: Senhor, eu te agradeço, diga, Senhor, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço pela cura, eu te agradeço. Deus abençoe no nome de Jesus.